Vamos lá, boa noite pessoal. Estou aqui fazendo o encerramento do meu semestre na faculdade, praticamente acabou, férias agora, né? E vou comentar um pouquinho sobre a inegibilidade aí do Bolsonaro para as próximas eleições. Eu não fiz isso na sexta-feira, dia 30. Pensei passar o final de semana aí para dar uma olhada nas notícias, né? Poder acompanhar melhor a situação. E, por incrível que pareça, eu gostei muito do resultado. Acho que foi o melhor resultado que poderia ter acontecido para o próprio Bolsonaro. Temos dois ministros lá que eu não conheço, Floriano de Azevedo e André Ramos. Os outros três, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Benedito Gonçalves. As figurinhas carimbadas aí do famoso missão dada, missão cumprida. Não precisamos nem comentar esses nomes, né? Eu discordo deles, mas concordo com o veredito deles. Eles fizeram o que tinha que ser feito. Seria desconfiável o resultado de 5-2, de 5-2, 5-2, nessa votação de inegibilidade, se o Bolsonaro tivesse ganhado. Aí a gente podia desconfiar de alguma coisa. Como ele perdeu, foi condenado, né, por fazer uma reunião lá com os embaixadores. Tudo normal no País das Maravilhas. Nada diferente do que nós esperávamos. Ele tinha que ser condenado mesmo. Se tratando dessas pessoas, eu acredito que foi muito bom. Eu gostei. A meu ver, o PT, o PDT, os partidos da aliança do atual governo deram um tiro no pé, porque transformaram o Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro vai recorrer, pode ser que ele ainda consiga reverter a situação em outra instância, mas eu acredito que eu, se fosse ele, não faria não. Me tornaria o cabo eleitoral que ele se tornou, mesmo porque nós temos aí forte dois grandes nomes que a meu ver, melhores do que o Bolsonaro, que é o Tarcísio, de Freitas, de São Paulo, e o Zema, lá de Minas. Qualquer um dos dois se votaria de olhos fechados e com o apoio do Bolsonaro, então, ganharia de lavada desse senhor que aí está, que se chamamos aí de presidente do Brasil hoje. Pô, Marcelo, mas você tá com dor de cotovelo, o cara ganhou, pô. Ganhou, tá certo. Mas vamos voltar à inegibilidade, né? Ao julgamento lá do Bolsonaro. Ele foi condenado por fazer uma reunião com embaixadores e dentro dessa reunião ele falou mal do nosso processo eleitoral, acusando de fraude eleitoral, que haveria uma fraude eleitoral e que eu tenho que concordar. E aí pode soar também dor de cotovelo, porque o Bolsonaro perdeu, o Lula ganhou. E eu vou falar para vocês que não é dor de cotovelo, não, é confiança no Brasil. Eu confio no Brasil e eu acho que nós não temos no Brasil 60 milhões de pessoas desonestas para votar no Lula. Pessoas desonestas, repito, para votar no Lula. Por todos os erros do Bolsonaro, pelo jeito que ele falava, que eu também não concordo, eu acho que ele tem que melhorar muito como pessoa, como ser humano, mas como presidente não preciso gostar dele, ele precisa ser honesto e levar o país para um caminho diferente do que nós vínhamos vivendo nos últimos anos com a socialista, comunista dos governos do PT, que foram criados nas coxas do comunismo, foram gerados na coxa do comunismo e mamam ainda até hoje nas tetas do capitalismo, que é o regime que eu defendo, que eu gosto de praticar. Então eu prefiro. É claro que nós temos uma fatia muito grande de desinformados em todas as regiões do país, isenta de qualquer região, norte, sul, leste, oeste. Em todos os estados, países, capitais, nós temos uma fatia muito grande de desinformados. E essa fatia é muito grande porque criar uma fraude
no algoritmo de uma eleição precisa de uma votação expressiva, que não é fácil, né? Mas eu prefiro crer que houve uma fraude, do que dentro do nosso país, do Brasil, nós tenhamos 60 milhões, aproximadamente 60 milhões de pessoas desonestas. Porque para se votar num ladrão condenado em 3 instâncias, em 4 instâncias, precisa ser muito desonesto. Desonesto com si mesmo, com a sua própria família, com seus amigos, com a situação do país. Então, por isso que eu defendo a tese de uma fraude eleitoral, de um algoritmo de fraude eleitoral. Tão bom foi a votação, que eu vou falar para vocês que eu gostei, que depois eu cheguei no dia 30, fui assistir Globo News, salvo engano, e aí, claro, que eles estavam lá defendendo que realmente deveria, era isso mesmo, que o Bolsonaro devolveu o crime, cometeu o crime, e uma das comentaristas até já começou já lá de cara, meteu o pau no Tarcísio já, né? Já botar, bom, Bolsonaro inelegível, uma boa indicação do Bolsonaro seria o Tarcísio, só que porém também o Tarcísio, e aí começou já a retaliação em cima do governador do estado de São Paulo. Vamos iniciar já, né, uma anticampanha para que o Bolsonaro não tenha tanta força assim nas próximas eleições contra o governo que aí está. Então, para mim vai tudo bem no País das Maravilhas. Nada mais do que justo essa votação. Tem que ser condenado mesmo por esse tribunal. Ele deve ser condenado. Se ele fosse descondenado por esse tribunal, nós caíamos na mesmice que aconteceu aí algum tempinho atrás e que eu não preciso relembrá-los. Ok? Pessoal, eu acredito no Brasil. E desacredito que nós tenhamos pessoas desonestas nesse número que eu citei para vocês, dentro de um país tão maravilhoso como é o nosso. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu?